Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Edivaldo Chiotti, professor de Química. Hoje vamos ver um tema super interessante. Este tema é classificação das reações químicas. Você sendo um estudante de Química ou um indivíduo que aprecia a Química, em Química nós estudamos o quê? As reações químicas. E essas reações químicas são representadas a partir de equações químicas. Então, existem vários critérios que são usados para classificar as reações químicas. Então fica aí, acompanha a aula, leva seu caderno, leva sua esferográfica e anota tudo que for possível. Então, vamos à aula. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Ok, conforme eu dizia, classificação das reações químicas. Existem vários critérios que são usados para classificar as reações químicas. O primeiro critério de classificação das reações químicas é este que vamos ver no dia de hoje, que é quanto as espécies envolvidas nas reações. É o primeiro critério. Mas existe um outro critério que tem a ver com reversibilidade das reações químicas. Você estudou lá quanto à reversibilidade das reações químicas podem ser reações reversíveis ou reações irreversíveis. E também vamos ver um outro critério nas próximas aulas que tem a ver com a quantidade de calor envolvido na reação, onde nós vamos ver as reações endotérmicas, as reações exotérmicas, e também vamos ver outro critério que tem a ver com os processos de transferência de eletrões. No caso lá iremos ver as reações redox. Então, fica aí atento, vamos aprender um dos critérios que são usados para classificar as reações químicas, que é quanto às espécies envolvidas nas reações químicas. Ok, vamos dar início. Então, o que é uma reação química? O mais importante é que nós, nas aulas anteriores, pode visitar o nosso canal. Atenção, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, Exames de Admissão Moçambique CPE. Siga as nossas páginas do Facebook, que é CPE Projeto de Medicina, e também o nosso Instagram, que é Exames de Admissão MZ. Nós somos um centro de preparação para exames de admissão. Você que tem interesse, está-se a preparar ou quer se preparar para os exames de admissão, não se esqueça de vir no nosso centro aqui no CPE. Estamos localizados em Itaca, na primeira rotunda, em Liberdade, e também no Chopal, bairro 25 de Junho. Nós estamos aqui, teremos todo o gosto em poder te orientar nessa tua caminhada acadêmica rumo aos exames de admissão. Ok, nas aulas anteriores nós falamos o que é uma reação química. Vimos que uma reação química é um fenômeno químico. Uma reação química é um fenômeno químico. Quando ocorre uma reação química, nós temos o que nós chamamos de substâncias iniciais. Essas substâncias iniciais, podemos falar de átomos, íons e moléculas, essas substâncias são transformadas em substâncias finais. Essas substâncias finais são os produtos, e eles podem ser íons, assim como moléculas, assim como os átomos. É assim, quando nós temos uma reação química, geralmente nós temos aquelas espécies químicas, aquelas substâncias que sofrem a reação química. Essas substâncias que sofrem a reação química nós chamamos de reagentes. E também, quando ocorre essa reação química entre as espécies que sofrem esta reação química, nós vamos formar o que nós chamamos de produtos. Os produtos resultam a partir da união desses reagentes. Ok, temos aqui um exemplo de uma reação de formação de água. Nós temos aqui a molécula de água. A molécula de água pode ser formada a partir da reação de duas substâncias simples, no caso, hidrogênio e o oxigênio.
Então, quando nós temos uma molécula de hidrogênio a reagir com oxigênio, nós vamos formar uma molécula de água. Você precisa saber o seguinte, que antes da seta nós encontramos os reagentes e depois da seta nós encontramos os produtos. Ok. O critério aqui, conforme eu dizia no início da aula, que nós vamos usar para poder classificar as reações químicas, tem a ver com as substâncias que são envolvidas nessas reações químicas. Ok. Primeiro, nós aqui vamos ter 4 tipos de reações. Primeiro vamos ter as reações de síntese ou combinação ou de adição. Vamos ter as reações de decomposição ou análise. Vamos ter as reações de troca ou deslocamento ou substituição. E vamos ter as reações de dupla troca ou deslocamento ou de substituição. Então, inicialmente, nós vamos falar das reações de síntese ou de combinação ou de adição. É assim, a palavra síntese significa produção, significa fabrico ou processo de fabricação. Então, o próprio nome já diz aqui, síntese ou combinação, só existe uma combinação se pelo menos nós temos 2 espécies. Pelo menos temos que ter 2 espécies para ocorrer a combinação. Ou adição é o processo de junção. Só existe junção se pelo menos nós temos 2 substâncias ou temos 2 espécies envolvidas. Então, numa reação de síntese ou de combinação ou de adição, nós vamos ter o quê? 2 reagentes formadas por substâncias simples que vão se transformar num único produto mais complexo. Ou seja, temos 2 reagentes formados por substâncias simples que vão se transformar num único produto formado por substâncias complexas ou mais compostas. Ok, então aqui nós temos a fórmula onde nós vamos ter aqui A mais B. A é uma substância simples e B também é uma substância simples para formar uma substância mais complexa que nós chamamos de AB. Essa é a fórmula para as reações de síntese ou de combinação ou de adição. Numa reação, as reações de síntese, elas podem ser divididas em 2 tipos, onde nós vamos ter reações de síntese total e reações de síntese parcial. Uma reação de síntese total é aquela reação que vai apresentar 2 reagentes simples, ou seja, vai apresentar 2 substâncias simples que vão se combinar para formar uma única substância complexa. Então temos como, por exemplo, aqui, temos o carbono, é uma substância simples, reage com oxigênio, que também é uma substância simples para formar uma substância complexa que nós chamamos de dióxido de carbono. É óbvio e é notório que o dióxido de carbono ele é mais complexo em relação ao oxigênio e também em relação ao carbono. E temos outro exemplo aqui, onde nós temos essa substância aqui que nós chamamos de hidrogênio, que reage com oxigênio para formar a molécula de água. Então conseguimos ver que aqui os reagentes aqui são substâncias simples. Atenção, uma substância simples é aquela que é formada por átomos do mesmo elemento químico. E uma substância composta é aquela que é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Ok, então conseguimos ver que o carbono é uma substância simples, o oxigênio é uma substância simples, o dióxido de carbono é uma substância composta. Então quando nós estamos perante uma reação onde nós temos 2 reagentes que são substâncias simples, ou seja, que são formadas por átomos do mesmo elemento químico para formar um único produto mais complexo que é uma substância composta, então aí trata-se de uma reação de síntese total. Ok, depois temos aqui um outro tipo de reação de síntese, que é uma reação de síntese parcial, onde numa reação de síntese parcial pelo menos nos reagentes devemos ter
uma substância composta. Pelo menos uma substância composta. Podemos ter as duas substâncias compostas, mas também podemos ter apenas uma substância composta. Então aqui conseguimos ver o dióxido de carbono é uma substância composta, vai reagir com uma substância simples, que nós chamamos de oxigênio, para formar uma substância mais complexa, que é composta, que nós chamamos de dióxido de carbono. Ok? Se está a gostar da aula, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal Exame de Admissão Moçambique CPR. Partilhe a nossa aula, deixe o seu like, o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e te ajudou e pode ajudar outras pessoas. Partilha para amigos, familiares, colegas e para que a comunidade de química possa crescer aqui em Moçambique, né? Vamos lá. Vamos para outro tipo de reação química. Para além das reações de síntese ou de combinação ou de adição, existe o que nós chamamos de reações de decomposição ou reações de análise. Numa reação de decomposição, o próprio nome já diz, decomposição, ou seja, dissociação, né? Nós temos que ter um composto que será decomposto. Decompor significa dividir. Então, numa reação de decomposição, temos um reagente que é formado por uma substância complexa que vai se transformar em um produto, vai se transformar em dois produtos simples. Vai se transformar em dois produtos simples. Deixa eu identificar aqui. Identificar ali, ok, já está. Então aqui nós temos duas substâncias, temos uma única substância complexa como reagente que vai ser decomposta para formar duas substâncias simples ao nível dos produtos. Aí trata-se de uma reação de decomposição ou de análise. Então temos como, por exemplo, aqui A. A é uma substância complexa, ela vai ser decomposta para formar duas substâncias simples. No caso, vamos a falar de B e C. As reações de decomposição ou de análise, assim como nós dividimos aqui nas reações de síntese ou de combinação ou de adição, em síntese total e síntese parcial, as reações de decomposição também podem ser reações de decomposição total e também podem ser reações de decomposição parcial, ou seja, podem ser divididas em dois tipos. Numa reação de decomposição total, é aquela reação onde nós temos um reagente complexo que se transforma em dois produtos mais simples. Ou seja, os produtos são substâncias simples, ou seja, são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então nós conseguimos ver aqui, temos aqui essa substância que nós chamamos de ácido iodídrico, que é uma substância complexa. Ela vai ser decomposta formando duas substâncias simples. No caso, estamos a falar do hidrogênio, estamos a falar de iodo. Temos outro exemplo aqui, a molécula de água também, ela pode ser decomposta para formar duas substâncias simples, que nós chamamos de hidrogênio e oxigênio. Já quando nós falamos de reações de decomposição parcial, estamos a dizer que pelo menos um dos produtos é uma substância composta, diferentemente do que acontece numa reação de decomposição total. Numa reação de decomposição total, os dois produtos, conforme eu dizia, uma reação de decomposição total é aquela que vai apresentar os dois produtos formados, que são substâncias simples. Os dois produtos formados são substâncias simples, enquanto uma reação de decomposição parcial, um dos produtos formados é uma substância composta. Então fica claro que é uma reação de decomposição total e decomposição parcial. Aqui temos outro exemplo, onde nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, que ele é decomposto sempre para formar água, que é uma substância composta, e formar o oxigênio, que é uma substância simples. Vamos para outro tipo de reação, que é uma reação de simples troca, ou de deslocamento, ou de substituição. O próprio nome já diz, nesse tipo de reação só ocorre uma troca de elemento para elemento.
Ou seja, nós temos aqui A reage com BC. Atenção que B está com C. Mas cá nos produtos nós temos o que? A, C para formar B. Então o que acontece é que A trocou com B. Ou seja, o C antes nos reagentes estava com B e depois combinou-se com A. Significa que houve uma troca de A e B. Houve deslocamento. O B foi para o lugar de A e o A foi para o lugar de B. Houve uma substituição. No lugar de B ficou o A e no lugar de A ficou o B. E por isso esse tipo de reação é conhecida como reação de simples troca ou reação de substituição ou de deslocamento. Temos aqui um exemplo. Temos aqui o zinco a reagir com sulfato de cobre para formar sulfato de zinco e cobre. O que aconteceu aqui? O sulfato, no início da reação, estava junto com o cobre, mas ao nível dos produtos, o sulfato já aparece com o zinco. Significa que o zinco e o cobre se trocaram. Ou seja, houve uma simples troca, houve deslocamento. O zinco passou para o lugar do cobre, o cobre passou para o lugar de zinco. Acontece a mesma coisa quando nós temos o bromo a reagir com o ácido iodídrico. Inicialmente o hidrogênio estava junto do iodo e o hidrogênio aparece ao nível dos produtos junto do bromo. Significa que o bromo e o iodo trocaram-se. Ou seja, houve deslocamento. O bromo foi para o lugar do iodo e o iodo foi para o lugar de bromo. Então aqui houve uma substituição. Não se esqueça de seguir as nossas páginas do Facebook, CPE e Projeto de Medicina, o nosso Instagram, Exame da Admissão MZ. E também não se esqueça de subscrever-se no nosso canal do YouTube, Exame da Admissão Moçambique CPE. E por fim nós temos uma reação de dupla troca ou deslocamento ou de substituição. Aqui, numa reação de dupla troca, nós temos duas substâncias complexas, duas substâncias compostas que vão reagir para formar outras duas substâncias compostas. É por isso que temos um composto que reage com outro composto para formar um composto que está a reagir com outro composto. Então temos aqui AB, que é uma substância composta, a reagir com CD, que é uma substância composta, para formar AD e mais CB. O que acontece? Normalmente, quando nós temos um composto é formado por átomos de certo elemento. O primeiro elemento, ele tem o quê? Carga positiva. O segundo tem carga negativa. Aqui, carga positiva. O segundo tem carga negativa. Você estudou lá na física clássica, né? Que espécies que vão ter cargas opostas, elas tendem a se atrair. Significa o quê? O A vai se juntar com o D, que tem carga negativa. Porque o A tem carga positiva, junta-se com o D com carga negativa. É por isso que formou aqui o AD. Assim. E o B junta-se com o C. O C tem carga positiva, vai se juntar com o B que tem carga negativa. É por isso que nós temos aqui o C a se juntar com o B. Sempre quando nós temos um composto, o primeiro elemento ou o primeiro átomo tem carga positiva, o segundo tem carga negativa. Então aqui fica claro que houve o quê? Uma dupla troca. Houve troca duas vezes. Ou seja, A trocou o B por D e o C trocou o D por B. E temos como, por exemplo, aqui. Exemplo de reações de dupla troca ou deslocamento ou substituição são as reações de, por exemplo, reações de neutralização, né? Onde nós temos um ácido a reagir com uma base para formar sal e água. Aqui o hidrogênio está combinado com o cloro. O hidrogênio tem carga positiva, o cloro tem carga negativa. O sódio tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. O hidrogênio vai se juntar com a hidroxila, que tem carga negativa, para formar a molécula de água. O sódio tem carga positiva, vai se juntar com o cloro com carga negativa para formar o cloreto de sódio, assim. Ok? E aqui nós temos o sal a reagir com outro sal.
Prata tem carga positiva, o nitrato tem carga negativa. O cobre tem carga positiva, o bromo tem carga negativa. Sempre é o quê? É carga positiva com carga negativa. Então vamos formar aqui a união entre prata e bromo, vamos formar um brometo de prata. E a união entre o cobre e o nitrato, vamos formar um nitrato de cobre. Então, essa foi a grande aula dos tipos de classificação das reações químicas, ou no critério que nós usamos para classificar as reações químicas é quanto às espécies envolvidas nesta reação. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, deixe um like, deixe o seu comentário e também partilhe essa aula para mais estudantes e também siga as nossas páginas. Se tem interesse em fazer preparação, venha no CPE para se preparar com os melhores profissionais que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo, que é a sua admissão. Até a próxima. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.